Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da taxa de gestão de patrimônio. Hoje é sexta-feira, dia 23/9, reta final do mês. Segue um disclaimerzinho. Bom, eh, tem sido um mantra eu falar sobre ancorar informações que a gente vem acompanhando, né? Para dias como hoje, e lá fora, parece que a roseira vai chacoalhar. Então, assim, não esquecer dessa foto, tá? Não esquecer que todos os modelos do nosso mercado estão com essas premissas. E dadas as dinâmicas, e dados os resultados que saíram ao longo dessa semana, não me parece que essa tendência chegou num fim, tá certo? Então, é importante a gente entender que o Brasil não é, de longe uma ilha, mas, certamente também não acho, eh, que a gente tenha que sair correndo à toa, né. Vamos dizer, ver uma imagem, de um restaurante em Recife, acho, as pessoas estavam sentadas comendo e outras pessoas vinham correndo, parece que era um grupo de crossfit, e as pessoas se assustaram sentadas e saíram correndo, abandonaram o restaurante. Não acho que é isso. Acho que a gente tem que continuar sentado, e esperar, porque dessa vez eu acho que, realmente cravamos, forte, esses números que têm saído, tá. Enfim, é capaz de a gente balançar hoje, com certeza, e depois a gente vai ver muito mais, na minha ótica, de entender tecnicamente falando, do que propriamente de fundamento, tá. É mais uma realização de tática do que de direção, tá. Bom, aqui narrativas do mês, nada mudou, só atualizando aqui esses dados, né, de fato é isso aqui que a gente tem, né, essa diferença aqui dos dados, fechados, portanto a gente nota aí que foi positivo, mas não tão positivo, imagino, que do que era esperado, né. Eh, então é importante a gente dar uma olhada. Claro, e olha aqui, né, a gente tem 9% sem divulgação de resultados, eh, 34% negativo e 56 positivos. Desses, eh, positivos aqui, né, desses que apresentaram, resultados positivos, a gente tem que tentar entender qual vieram com projeções melhores e piores. Depois eu vou trazer essa visão para vocês, tá? Mas o fato é que dados com referência de projeção são apenas esses 5.164, né, dos quais 57% veio melhor do que o esperado e 42% veio pior do que o esperado, né? É importante ver, né, porque aqui tem dados positivos, mas certamente, né, dado isso daqui que a gente vê, são dados que vieram pior do que o esperado, tá. Bom, desdobramento horríveis, principalmente da guerra da Ucrânia com a Rússia, né, convocação com esses 300.000 reservistas, e, faço aqui a divulgação, de um canal chamado Hoje no Mundo Militar. Ele tem fortes divulgações aqui sobre o comportamento das manifestações, né, convocações, enfim, acho que vale a pena ficar atento a esse canal. Ele presta um ótimo serviço para a sociedade, em quesito a informação sobre o que acontece na Rússia e Ucrânia. Nos demais aqui do nossa parte, eu acho que a gente vai ficar assistindo um pouco, eh, claro, né, depois a gente vai chegar a comentar, taticamente, o que eu espero por Ibovespa, mas nada mudou, tá? Essas são as narrativas do mês, nada mudou, inflação, isso aqui todo mundo está vendo essa diferença, isso aqui já de alguma maneira foi para os preços, tá? Isso nada mudou, isso aqui tudo sabiam, então o os ativos estão precificados. O que mudou é essa tensão aqui, né, o que mudou foi isso daqui, e o tom está elevado, tá. Mas até aí, eh, a gente chegar a uma via de fatos, né, como eu comentei com vocês, né, ao longo dessa semana, nitidamente, abaixem um pouco a vela, né,
Se você está navegando aí com uma janoa bem esticada, fecha a janoa, baixa a vela, porque tufão vão vir, podem vir. Então, fazendo analogia aí à navegação, recolham as velas e diminuam a alavancagem, protejam, porque pode, de fato, momentos assim, como esse aqui, podem, de fato, trazer um conflito maior para os mercados. Tá? Bom, aqui a gente comentou sobre ontem, né, depois dos nossos dados aqui, depois do nosso call, a gente tem aqui os seguros de pedidos iniciais de desemprego, veio abaixo do esperado, né? E, bom, essa aqui decisão tinha sido um dia antes. Aqui, a gente falando aqui nos dias de hoje, né, os comunicados, a gente vê o PIB da Espanha melhor do que esperado, notícia positiva. Aí a gente já vê notícias assim, ó, ruins, né? PMI é quase que um indicador de sentimento, de confiança, vamos dizer assim, né? A gente vê abaixo de 50 é muito ruim, né? Aqui veio até de serviços, veio melhor do que da indústria, mas de uma certa maneira não está muito desassociado, né? Então você vê aqui o que a gente chama de divergência das informações, portanto, no agregado, quando há essa divergência ainda mais negativa aqui, o agregado não é bom, né? A gente vê aqui também na Alemanha, não veio bem também, olha só, muito ruim, na Europa como um todo, né? Então, são informações, olha só, de maneira geral, muito ruim vindo da Europa e não à toa o mercado está um pouco arisco no dia de hoje, tá? Bom, chegou, né? Chegou aonde a gente vem comentando. Aqui é última fronteira do stop. Se você não estopou aqui em cima, se você não estopou aqui, se você não estopou nessa região, é aqui que você tem que estopar, tá certo? É aqui. Puxa, pois é, não é o melhor stop, sem sombra de dúvida, não é o melhor stop. Mas analogia isso daqui, né? Você perdeu isso aqui, o buraco pode ser muito mais embaixo. E diante de toda a movimentação de juros e tudo que foi anunciado, sinalizado pelo chefe da economia americana, Jerome Powell, assim, vai vir uma alta de juros, o mercado já está projetando, então isso muda o tabuleiro, muda a regra não é que muda as condições do jogo, não que muda a regra do jogo, não é isso, mudam as condições do jogo, né? Mudam o custo de oportunidade, né? E não dá para achar que o mercado é nesse momento que a gente vê que o mercado é racional. Ele tem uma oportunidade de travar a um custo de dinheiro, a um risco-retorno relativamente interessante, ele não mudar, né? Sem irracional ele não mudar. Então a gente nota isso daqui, a gente vê o VIX aqui, olha, aumentando, chegando próximo aos 30 pontos, muito longe, que eu quero dizer, não está longe de momentos como a gente já viu no início desse ano, né? Então, assim, ainda está dentro de uma coisa que, puxa, não é um escândalo, mas sim, sem sombra de dúvida, não é positivo. Olha Nikkei, olha o que fez Nikkei, olha, Nikkei estava brigando nessa região aqui durante bom tempo, voltou, superou esses topos anteriores e já devolveu tudo. Isso aqui está nas máximas 10 anos. Europa fazendo novo fundo. Então, assim, é calamitoso. Foi sinalizado aqui ainda, né? Não conseguiu nem atingir o topo, ou seja, o Eurostock e a Alemanha aqui, o índice Alemanha divergentes. Aqui a gente acompanhando todos esses índices americanos, né, e comentando a respeito desses pontos. Então, assim, cuidado, cuidado, cuidado. Né? Claro, uma notícia muito positiva, que eu tenho até que fazer um estudo, né, a respeito disso, porque aqui é muito evidentemente sobre a percepção. O que é? A gente tem o petróleo, o preço do petróleo caindo, o que
alivia a pressão inflacionária no mundo inteiro, né? A gente já comentou diversas vezes que o petróleo está no topo da cadeia, no início da cadeia de inflação, né? Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vê uma queda de preço do petróleo, significa que estão demandando pouco petróleo, né? Isso é uma commodity, né? Oferta e demanda. Se estão demandando pouco commodity, é porque a produção não está a todo vapor, ou talvez não esteja nem funcionando está com uma capacidade muito ociosa. O que a gente precisa entender, o repasse nesse caso, o que é pior, um aumento generalizado do preço ou uma redução da produção? Né? Por quê? Porque grande parte dos produtores travaram já os seus petróleos, alguma coisa nesse sentido, travam a produção, não ganha a produção, o preço da commodity de petróleo muitas vezes nem ajuda nem atrapalha, porque afinal de contas é um repasse, né? Não é um repasse, eles travam essa produção, né? É um custo zero muitas vezes, né? Porque eles fazem hedge, eles fazem proteção. Né? Quem usa commodities para eventualmente como matéria-prima na sua produção, não busca ganhar dinheiro com isso, né? Não busca. Ele busca minimizar os impactos do custo na produção. Então, na pior das hipóteses, a gente está tendo um custo cada vez mais baixo. Né? Então, assim, é uma reflexão que eu faço e que eu acho que, por exemplo, no nosso caso, principalmente quando a gente fala do Brasil aqui, evidentemente, que tem uma inflação cada vez mais controlada e um preço mais baixo, ajuda a controlar mais ainda. Então, para nós, realmente é uma ótima notícia. E para o mundo, sendo que o problema do mundo hoje é a inflação, eu tendo a acreditar que esse tipo de informação, esse tipo de queda no preço é melhor do que pensar numa queda da produção. Né? Parece ser um contrassenso, mas é difícil imaginar um preço elevadíssimo de produção ajudaria a produzir mais. Né? Parece um contrassenso. Né? Bom, os bonds seguem, olha a derretida aqui, né? A gente chegou até a sinalizar um pouco mais a expectativa aqui, né? Chegou a deixar uma sombra aqui, mas veio para baixo em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Então, assim, importantíssimo ver isso, que as taxas estão cada vez mais abrindo, o ouro também, né? Enfim, impressionante ver a realização do mercado. E aí, minério de ferro aí, um porto seguro, a semana, por incrível que pareça, teve uma alta de 1,33, encerrou a semana no campo positivo, próximo aqui a essa resistência, né, e um volume relativamente mais alto. Tá, terminamos aqui a bolsa asiáticas, né, orientais, vamos dizer, perdão, orientais aqui no campo negativo, destaque positivo para a China 50, 0,13, e destaque negativo que a gente tem aqui para COSP 50 da Coreia do Sul. Olha só o derradeiro aqui da Europa como um todo, né? Em função talvez dos PMIs que a gente viu agora e comentou, né? Muito ruim, né? Extremamente ruim ver essas informações. Então, os futuros americanos também estão bem ruins, né? Nitidamente caindo mais de 1%, muito ruim. Né? E aqui a gente vê o CDS 5 anos, uma leve alta, 240 e alguma coisinha para 262, mas diante de todo o problema que a gente percebe hoje, né, a aversão a risco que a gente está percebendo hoje, me parece um ajuste suave. Tá? Bitcoin abaixo dos 19 mil dólares, o Ethereum acima dos 100 mil, quase 1.300, 100 mil, né? 1.300 dólares, quase próximo a 1.300 dólares. Tá? Dia de cautela, né? Dia de cautela, ainda mais com o final de semana aí, né? E o mercado malucão. Bom, Brasilzão da massa, uma alta de 4,2 até ontem, né?
Ontem subiu 1,91, elevando o mês a 4,15, e a gente volta aqui a ganhar destaque nos investimentos do ano. Estamos com 8,82 até ontem. Tá? Os estrangeiros, no contrato futuro de índice, tem um estoque positivo, ontem reduziram um pouco, nitidamente dá para ver esse fluxo de redução constante que os estrangeiros têm feito dos índices. Os nacionais têm um estoque bem negativo, e na contramão, eles diminuindo esse estoque vendido, né? Fizeram ontem uma redução da posição. Com relação ao dólar, a gente tem os estrangeiros em estoque negativo, né? Fizeram uma redução muito agressiva e estão aqui praticamente no 0 a 0. Tá? Ontem comprando um pouco, zerando um pouco essa posição. Já os nacionais têm um estoque bem negativo e realizaram e fizeram uma boa manutenção desse estoque ontem. Né? Olha só esse zigue-zague aqui para baixo, aumentando o volume de venda. E aí está aqui a nossa bolsa, né? Olha só, 1, 2, 3, 4. 4 tentativas. Olha que... que pena. Que pena, que pena, que pena. Deixa eu ver se eu corrijo aqui, que eu acho que vale a pena mostrar para vocês, tá? Espera aí. Bom, eu mostro para vocês. Aqui está o gráfico semanal, né? Olha a recuperação, olha a semana aqui recuperada que nós tivemos, né? Não está mostrando o volume, depois eu vou entender por quê, mas olha a recuperação da semana, né? Então, a gente tem aqui os gráficos no diário, a gente tem uma bela subida, porém, resistência aqui, tá? Não vai ser fácil superar, ainda mais com o dia, com o mercado como o dia hoje. O futuro já, inclusive, abre caindo 1,5. Né? Aí a gente vê o dólar, a mesma coisa, olha que devolvida na semana, né? O dólar devolveu praticamente a semana inteira, mas hoje, evidentemente, já abre com um tom um pouco mais positivo. Mas ainda é uma semana bem negativa para o dólar e uma semana bem positiva para o índice Bovespa. Tá? Ontem, Petro e Vale subiram 0,61, os demais ativos subiram 1,33, no agregado aí subiu 1,93. Tá? Destaque positivo ficou aqui para comunicações, depois a gente vê aqui os melhores altos. Variação dentro da normalidade, né? Aqui a gente vê o IBOV, a volatilidade do IBOV estável, e aí a gente vê aqui um fechamento da curva que justifica com um arcabouço técnico, vamos dizer assim, as altas dos ativos ontem, né? Você fechou o DI, ou seja, você piorou as condições de oportunidade, né? O custo de oportunidade entre DI e ativos, né? Então, aqui o risco passou a compensar. As maiores altas, aí comunicações tem Cognita, da Educ, né? São as maiores altas aí no dia de ontem. Destaque das maiores quedas, IRB, caindo mais um tantinho, né? IRB realmente passando por um tempo difícil. As maiores altas da semana, do mês e do ano e as suas respectivas quedas, né? E aí a gente tem aqui o índice ETF, tá com destaque ontem aqui, com a variação dos índices ETF, aqui o destaque do dia de ontem foi índice imobiliário, olha só, hein? Mas prestar atenção no índice imobiliário, a gente já vai falar aqui dos ativos aqui no aluguel. Saldo de aluguel, índice antecedente, agulhando aqui novamente para cima, né? Mas diminuindo ainda durante a semana, a gente já viu aqui próximo a 114 milhões de contratos vendidos. A gente vê um pequeno alívio, mas ontem uma agulhada novamente para cima, né? Aqui a gente olha no mês, um aumento aí de quase 9 milhões e meio de contratos na venda. E o destaque, né, que os mais alugados ontem, os mais devolvidos ontem, e aqui o estoque dos maiores BTC, né, maiores estoques BTC, e aí o que eu quis dizer do setor imobiliário, 1, 2, 3, vamos ver aqui, 4, né, dos 15 maiores posições, 4 são do setor imobiliário, então ficar atento aí, né, se é um ativo que puxou bem
no mês, olha, 12%, 4,8% na semana, pode ser aí que seja um ativo que venha a apanhar um pouco, tá? Por fim, a gente olha aqui a curva pré, né? A gente vê aqui que fechou um pouco a curva pré em relação a 2 dias atrás, né? A inflação também no curto até que aumentou, mas aqui passando um ano para frente diminuiu toda a curva, né? E aí a taxa do IPCA, perdão, que a taxa pré diminuiu, né? Então provavelmente a gente ver aí que em relação ao 2 dias, né, precisa para ver um resultado significativo na posição mesmo, teria que estar por aqui assim, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Atenção no dia de hoje, né? Mercados bem nervosos no dia de hoje, então atenção no dia de hoje. Desejo para você um ótimo final de semana e, se Deus quiser, até breve.